Tómate un respiro. Es hora de un café espiritual con el obispo Paulo Roberto. Olá, meus amigos, que tal? Como se encontram? Espero que todos estén bem, pero se não estão bem, vão a estar bem. Porque quando nós outros ponemos nossa fé em ação, quando nos apoiamos em la palavra de Deus, Ele sempre se manifesta em nossas vidas. Jesus nos ha ensinado em sua palavra o caminho da conquista, o caminho para uma vida vitoriosa, uma vida plena, feliz. Encontramos aqui no Evangelho de São Mateus, no capítulo 16, versículo 13 em adelante, que disse que, vinendo Jesus a la região de Cesareia de Filipo, perguntou a seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que és el Hijo del Hombre? E eles disseram: unos Juan el Bautista, outros Elias, outros Jeremias ou alguno de los profetas. É decir, a gente não sabia exatamente quem era Jesus, como muita gente hoje não sabe quem é Jesus, não conhece a Jesus. Já escutou falar de Jesus, ha escuchado muitas coisas, pero não tem uma fé definida no Senhor Jesus. E Jesus les dijo: E vosotros, quem decís que sou eu? Respondendo Simão Pedro, dijo: Tu eres el Cristo, el Hijo del Deus viviente. Entonces lhe respondeu Jesus: Bem-aventurado eres, Simão, hijo de Jonás, porque não te lo revelou carne nem sangue, senão mi Padre que está em los cielos. É decir, quem nos revela Jesus é o próprio Deus. O próprio Espírito Santo quem nos revela quem é Jesus. E Deus deu esta revelação a Pedro. Ele pôde compreender exatamente quem era Jesus, que era el Hijo de Deus, és el Hijo de Deus, del Deus vivente, és el Cristo, és el Todo-Poderoso, és el Senhor, és el Salvador. E Jesus, ele dijo a Pedro que sobre esta pedra, sobre esta roca, edificarei minha igreja, e las puertas del inferno no prevalecerão contra ella. Amiga minha, amigo meu, é muito importante que você compreenda que a igreja de Jesus, ela necessita estar edificada sobre a roca, que és o Senhor Jesus, que és a palavra de Deus, para que a igreja seja vitoriosa neste mundo. Uma igreja, e hablando de igreja, a igreja não é uma instituição. A igreja de Jesus somos nós outros. Cada um de nós outros somos a igreja de Cristo. E para que a igreja seja vitoriosa, ela tem que estar fundada, edificada sobre esta roca que é Jesus. Desta maneira, as portas do inferno não podem prevalecer. Nós outros vemos neste mundo muitos cristianos sofrendo, gemendo, sendo derrotados, sendo vencidos por el mal, muitos sendo aplastados por el diabo, vivendo uma vida mesquina, uma vida miserável. Vemos Satanás prevalecendo sobre a vida de muita gente. Por quê?
Porque muitos não estão apoiados em Jesus, não vivem apoiados em sua palavra, em suas promessas. Muitos estão apoiados em uma instituição, em uma religião, uma filosofia de vida. Muitos estão apoiados em um sacerdote, em um pastor, um obispo, no papa, enfim, estão apoiados em muitas coisas. Quando necessitamos estar apoiados em Jesus, porque Ele é o único Senhor. Ele é o único caminho, verdade e vida. Solo Ele pode conduzir-nos a uma vida vitoriosa. Se você que me escuta agora quer vencer os problemas que lhe afligem, que lhe agobiam, se você quer ver sua vida sendo restaurada, você necessita ser de Jesus a base de sua fé. A base de sua vida. Desafortunadamente, Alberto, muitas pessoas não compreendem esta palavra de Deus. Muita gente pensa que Jesus estava referindo-se a Pedro como a base da igreja. Não. Jesus estava referindo-se a Ele mesmo. Ele é a roca. Ele é a pedra de ângulo. A pedra fundamental que a igreja tem que estar edificada para que pueda prevalecer contra todas as forças do inferno. Ese es el secreto, obispo. Nosotros no podemos depositar nuestra fe en un hombre, en el ser humano. Es fácil entenderlo. El propio Pedro, poco más tarde, negó a Jesús 3 veces antes que el gallo cantare. Si sobre esa roca, entre comillas, la iglesia estuviera edificada, pues realmente que hubiera desaparecido. Pero cuando nosotros ponemos nuestra fe en el Señor y Salvador Jesucristo, somos fortalecidos. Nuestra vida cambia, nuestra vida es transformada. Es verdad que vienen luchas, vienen desafíos, calamidades, adversidades, pero el propio Señor Jesús afirma que las puertas del infierno no prevalecerían sobre la iglesia que se asienta en Él, que se asienta en su palabra. Y nosotros, obispos, siempre estamos aquí compartiendo con todos nuestros amigos oyentes la necesidad urgente, una gran necesidad de no ser apenas oyentes, sino también practicantes de la palabra de Dios, de fortalecerse en Dios, fortalecerse en Jesús, en el Espíritu Santo, para enfrentar al infierno, para enfrentar a las adversidades y tener una respuesta de fe a todo lo que está ocurriendo. Esto da una gran diferencia entre la salvación y la perdición, y comprobamos que aquellos que lo han practicado están siendo personas más que vencedoras. É importante compreender que estar edificados em Jesus, estar apoiados em Jesus, é o mesmo que estar apoiados em sua palavra, em la palavra de Deus, porque Jesus é a palavra. Jesus é o verbo que se hizo carne e vino a este mundo para dar sua vida a câmbio de la nostra. Ele é a própria palavra. Por isso, é importante que você, amiga minha, amigo meu, medite sempre em la palavra de Deus e procure ponerla por obra, para que desta maneira você vença a todos os desafios desta vida. Foi exatamente isso o que Deus falou com Josué. Quando Josué iba a substituir a Moisés, assumir o grande desafio de conduzir o povo a la terra que Deus havia prometido, Deus falou com Josué para que ele meditara de dia e de noite em sua palavra, para ter o cuidado de fazer todo conforme em ela estava escrito.
para que ele fora prosperado em todas as coisas que empreendera, e todo lhe saliera bem. E esta orientação que Deus deu a Josué é a mesma que Jesus nos dá aqui em sua palavra. A mesma que Jesus ha dado a Pedro e a seus discípulos. Que a igreja que está edificada sobre ele, sobre sua palavra, esta igreja é uma igreja forte, é uma igreja vitoriosa, e as portas do inferno não podem prevalecer. Aunque intentem, aunque se levantem em contra, porque o diabo intenta. Ele sabe que és um inimigo vencido, derrotado. Ele sabe que não pode prevalecer, pero ele intenta. Ele intenta porque ele sabe que há muitas pessoas que vivem na fé teórica. Há muitas pessoas que não estão entregadas a Deus. Há muita gente que vem, às vezes, à igreja ou participa em alguma igreja que estão apenas interessadas em los benefícios, em las bendiciones, pero não estão interessadas em um compromisso com Deus. Não estão apoiadas em la palavra de Deus. Pessoas que vivem fazendo as coisas à sua maneira, vivendo à sua maneira, e não de acordo com Deus. E por isso não avançam, por isso não progressam. Não é que a culpa seja da igreja, não é que a culpa seja de Deus, a culpa é de uno mesmo. Porque verificamos allí o caso de Josué. Quantos, Alberto, quantos fracassaram naquela jornada, não? Quantos não puderam conquistar a terra que Deus havia prometido? Quantos que se perderam por el caminho, se morreram, perderam a vida. E por quê? A culpa foi de Josué? Não. A culpa foi de Deus? Não. Eles foram orientados. Eles receberam a mesma palavra. Josué crejou e obedeceu. La puso por obra. La seguiu a rajatabla. E ele conquistou. Ele tomou possessão da terra prometida. E aqueles que não creyeram, aqueles que foram rebeldes, aqueles que quiseram fazer as coisas à sua maneira, acabaram perdendo, acabaram fracassando. A promessa de Deus é para todos. Jesus vindo para dar vida e vida em abundância a todos, a todos. Ele não discrimina a nadie. Ele não hace acepção de pessoas. Uno decide crer ou não crer. Uno decide rendir-se a ele ou não, entregar-se ou não. É uma decisão de cada um. E eu estou seguro que se este amigo ou gente toma esta decisão, independente do problema que esteja vivendo, independente de sua situação, sua vida cambiará. Sua vida será restaurada. Ela vai prosperar, ela vai sair adelante. Não há crises, não há problemas, não há nada, nenhum mal que ele pode destruir, porque a única pessoa que nos pode destruir somos nós outros mesmos, se nós outros no seguimos a orientação da palavra de Deus. Y la palabra de Dios, obispo, nos ha llegado, Dios nos la ha dado para que no seamos destruidos, sino seamos más que vencedores. Evidentemente, mucha gente tiene dudas, tiene miedos, y ahí viene la propia exigencia que Dios le hizo a Josué: esfuérzate y sé valiente. Y nosotros tenemos que esforzarnos y ser valientes, porque creer, seguir, obedecer la palabra de Dios no es un acto emocional, no es un acto del corazón, y sí es una decisión que nosotros adoptamos simple y llanamente porque creemos. Y cuando creemos, estamos decidiendo cogernos de la mano de Dios y permitir que Él nos guíe, permitir que Él nos conduzca, porque sabemos que en su camino no hay margen de error, no hay la más mínima posibilidad de que nosotros podamos extraviarnos. Y es por eso que Dios le dio su palabra a Josué.
Y le dijo, esfuérzate y sé valiente, que vas a tener éxito en todo lo que hagas, en todo lo que emprendas. Dios no le estaba diciendo que no tendría luchas, que no habría guerras, que no habría enfrentamientos. No, para nada. Josué estaba siendo alertado que los encontraría, como nosotros vamos a encontrar adversidades y grandes desafíos, pero sabemos que con Dios vamos a ser victoriosos, que con Dios vamos a tener la respuesta, vamos a tener la victoria, y es esto lo que tenemos que hacer, afianzarnos en la palabra de Dios, porque cuando nuestra fe está puesta en Jesús, en la roca que es su palabra, el infierno no prevalece. E Pedro, quando foi questionado acerca da cura de cojo de nascimento que estava em la puerta de uma igreja, Pedro respondeu às autoridades: sea notório a todos vosotros e a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quem vosotros crucificastes e a quem Deus ressuscitou de los muertos, por ele, este homem está em vossa presença sano. Este Jesus es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la qual ha venido a ser cabeça del ângulo. Verifique usted. Esta foi uma declaração do próprio Pedro. Pedro não era a pedra, não é a pedra. Jesus é a pedra. Jesus é a roca que a igreja tem que estar edificada, que nós outros temos que estar edificados, apoiados, para que o inferno não possa prevalecer sobre nossas vidas. Pedro dijo: este Jesus é a pedra reprobada por vosotros los edificadores, la qual ha venido a ser cabeça del ângulo, e em nenhum outro há salvação, porque não há outro nome bajo el cielo dado a los hombres em que podamos ser salvos. Amiga minha, amigo meu, palavras do próprio apóstolo Pedro, que não há outro nome bajo el cielo dado a los hombres em que podamos ser salvos. Não somos salvos em nome de Pedro, de Pablo, de Juan, de José, de Maria, de Josué, de Davi, de Abraão, de Moisés. Não. Nós outros somos salvos através da fé no poderoso e glorioso nome do Senhor Jesus. E se você sigue nesta fé, se você camina nesta fé, se você atua apoiado na palavra de Deus, todos os problemas serão vencidos. Você será uma pessoa feliz. Você vai receber a vida plena que Deus prometeu em sua palavra. Só vai depender de você, de sua atitude de fé. E este domingo estaremos nesta fé, invocando este nome que sigue tendo poder hoje, como tinha no passado. Este nome que é o Todo-Poderoso, este nome que hace que Satanás tiemble, que todo o inferno tiemble, este nome que abre os céus para nós outros. Vamos a invocar o nome de Jesus e todas suas muralhas cairão. Você que está aí sofrendo com problemas espirituais, tormentos espirituais, depressão, medo, nerviosismo, você que tem problemas em sua família, problemas econômicos, você que está rodeado de grandes muralhas que parecem ser muralhas impossíveis de ser superadas, você las vencerá, porque este domingo, Alberto, será o último e grande dia desta cadena de Jericó que estaremos realizando e vamos a determinar que todas as muralhas caigam por terra. Y estamos convocando a todos los valientes, hombres y mujeres, guerreros
y guerreras para que estén a las 10 de la mañana, porque vamos a determinar que las murallas caigan. ¿Cuál es tu muralla? Una enfermedad, un problema familiar, un problema económico, emocional, espiritual, van a caer y estamos convocando a todos para un día de grandes victorias este domingo en el Centro de Ayuda Cristiano, aquí en Madrid, en el Paseo de Santa María de la Cabeza, número 12. Paseo de Santa María de la Cabeza, número 12, cerca de Atocha Renfe y del Museo Reina Sofía. Además, será muy especial porque celebraremos la Santa Cena. Estaremos comiendo el cuerpo y bebiendo la sangre de Cristo para nuestra comunión con Dios y nuestro fortalecimiento espiritual. E seria muito importante que todos os amigos chegaram temprano. Chegue temprano, porque às 10 da manhã, quando empecemos a reunião, já vamos a empezar orando fuerte, clamando, determinando sua liberação, sua vitória, este domingo, às 10 da manhã. Estou seguro que sua vida cambiará em nome de Jesus. E se lhe ha gostado este mensagem, comparta com seus amigos e familiares para que eles também sejam fortalecidos em la palavra de Deus e aprendam como vencer seus problemas. Amanhã regressaremos aqui com nosso café espiritual. Hasta amanhã, que estejam bem.